Fala pessoal, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje vamos dar continuidade à parte de reações orgânicas e vamos falar especificamente hoje das reações de adição. Então, vamos começar. Bom, as reações de adição na química orgânica, elas são caracterizadas pela quebra de ligações do tipo π, tá? Entre carbonos. E lembrando também que as reações de adição, elas são reações características de alcenos, de alcinos e de dienos. Lembrando que um alceno é um hidrocarboneto que possui uma ligação dupla, um alcino é um hidrocarboneto que possui uma ligação tripla e um dieno ele possui duas ligações duplas. Esquematicamente, podemos representar uma reação de adição dessa forma aqui. Bom, aqui temos um alceno, tá? Esse alceno aqui ele tem uma ligação dupla, e lembrando que quando tem uma ligação dupla, você tem uma ligação do tipo sigma e do tipo π, tá? E você está reagindo esse alceno com o composto AB. Então, o que é que acontece nessa reação de adição? Primeiro, vai ocorrer a quebra da ligação π. Como a ligação π vai se quebrar, vai ter a formação de uma valência livre nesse carbono e vai ter a formação de outra valência livre nesse carbono aqui. Ou seja, a quebra de uma ligação química forma-se duas valências livres. Essa ligação desse composto AB também ele vai se quebrar. Então, o que é que vai acontecer? Esse fragmento desse composto AB, o A, ele vai se ligar a esse carbono, ou poderia ter se ligado a esse primeiro aqui, e o outro fragmento B vai se ligar ao outro carbono, formando esse composto aqui. Bom, uma reação de adição, ela é caracterizada dessa forma. Você tem dois ou mais reagentes, eles reagem entre si, formando um único produto. E o produto está representado através dessa figura. Bom, uma observação em relação às reações de adição é que os cicloalcanos de 3 ou de 4 carbonos, eles são ciclos ou anéis instáveis. Então, eles sofrem esse tipo de reação. E quando você adiciona um composto a um cicloalcano de 3 ou 4 carbonos, esse cicloalcano ele vai sofrer a abertura da cadeia. O que eu estou querendo dizer está representado esquematicamente por essa reação aqui. Lembra, você tem aqui um composto cíclico, isso aqui é o ciclopropano, e ele está reagindo com esse composto AB. Lembra, essa ligação aqui se rompe do composto AB, formando um fragmento A e um fragmento B, e cada vértice desse aqui é um carbono. Então, essa ligação aqui se quebra. Pode ser qualquer uma do ciclo. Quando essa ligação se quebra, forma-se uma valência livre nesse carbono e nesse outro aqui. Então, o que é que vai acontecer? O fragmento A, ele vai se ligar a um carbono, e o fragmento B, ele vai se ligar a outro carbono, formando esse hidrocarboneto aberto. Então, anéis cicloalcanos de 3 ou de 4 carbonos, eles sofrem a abertura do anel na reação de adição. Tá. A primeira reação de adição que vamos estudar é a reação chamada de hidrogenação catalítica. O próprio nome já tá dizendo, você vai pegar o composto orgânico e você vai reagir ele com o gás hidrogênio. Lembrando que o gás hidrogênio é representado por H2. Bom, a hidrogenação catalítica ela é catalisada, tá, por alguns catalisadores metálicos, como por exemplo o níquel, a platina e o paládio. Lembrando que um catalisador ele tem a função de aumentar a velocidade da reação. E como é que ele faz isso? Ele diminui a energia de ativação da reação. Vamos lá então? Aqui temos um alceno, tá? Reagindo com um H2, com um gás hidrogênio, que é o eteno. Bom, nessa seta aqui, note que aqui embaixo tem um triângulozinho, significa que essa reação aqui está sendo realizada quente, tá? Sob aquecimento, e aqui você tem um catalisador de níquel. Bom, o que é que acontece aqui? O gás hidrogênio, podemos representar ele assim, H ligado a H. Essa ligação aqui se rompe. Lembra que na reação de adição, a ligação π ela é rompida. Como a ligação π é rompida, vai se formar duas valências livres, uma em cada carbono. Então, o que é que acontece? Esse fragmento, um hidrogênio, vai se ligar ao carbono
e o outro hidrogênio, né, o outro fragmento, ele vai se ligar ao outro carbono, formando esse composto aqui. Ou seja, um hidrogênio ligou-se a esse carbono e esse hidrogênio aqui, tá, ele ligou-se ao outro carbono. Então, note, partimos de um alceno, ao hidrogenar esse alceno, foi obtido um alcano. Bom, outro exemplo que podemos citar é, por exemplo, o caso do etino. Lembrando que o etino ele é um alcino. O etino aqui está reagindo com apenas 1 mol de gás hidrogênio. Bom, para facilitar um pouco, eu vou chamar isso aqui o seguinte. Eu vou dizer uma molécula de hidrogênio, tá? O H2. Bom, o que é que acontece aqui? O H2 ele pode ser escrito dessa forma. H ligado a H. Note, essa ligação aqui quebra e você vai ter que adicionar 2 átomos de hidrogênio a esse alcino. Quebra uma ligação π do alcino, forma-se uma valência livre aqui e outra aqui. Então, um hidrogênio se liga a esse carbono e o outro hidrogênio vai se ligar ao outro carbono, formando exatamente esse composto. Tá? Então, eu parti aqui do etino e foi obtido o eteno, ou seja, a partir de um alcino, quando eu hidrogeno alcino, eu vou obter exatamente um alceno. Essa primeira reação de hidrogenação ela é chamada de uma hidrogenação parcial. Por quê? Porque aqui eu tenho uma ligação tripla, lembrando que uma ligação tripla aqui nesse alcino é uma ligação sigma 2π, e a hidrogenação parcial ela tem esse nome porque eu quebrei apenas uma ligação do tipo π. Tá? Podemos fazer a hidrogenação total? Podemos sim. É nesse segundo exemplo. Temos o mesmo composto aqui, o etino, sendo que agora eu estou reagindo com 2 mols de gás hidrogênio. Lembrando o seguinte, tá? Aqui você tem um total de 4 hidrogênios. Se você tem 4 hidrogênios para adicionar, você necessita quebrar 2 ligações π. Vamos lá então? H2 é assim, H ligado a H. Essa ligação aqui se rompe. Lembra que aqui são 4 átomos de hidrogênio. Quando eu quebro 2 ligações π, forma-se 2 valências nesse primeiro carbono e 2 valências nesse segundo carbono, formando esse composto aqui. Lembra, como aqui tem 4 hidrogênios, 2 hidrogênios eles são adicionados primeiro, depois os outros 2 hidrogênios também eles são adicionados, formando exatamente esse composto. Ou seja, partimos de um alcino e obtivemos um alcano, ou seja, partimos do etino e foi obtido o etano. Essa segunda hidrogenação ela é chamada de uma hidrogenação total porque teve o rompimento de todas as ligações do tipo π. Ok? Então, uma hidrogenação, reação com gás hidrogênio, H2. Bom, a segunda reação de adição que vamos estudar é a reação chamada de halogenação. O próprio nome já está dizendo. Uma halogenação, você vai reagir, por exemplo, um hidrocarboneto com halogênios, tá? Lembrando que os halogênios são esses aqui. No caso aqui são substâncias simples, né? Com átomos de halogênio. Então, a reação de halogenação ela vai ocorrer com flúor, com cloro, com bromo ou então com o iodo. Bom, para representar a halogenação, para você equacionar a halogenação é bastante simples. Veja bem, aqui você tem um alceno reagindo com um gás cloro, Cl2. A mesma coisa. Cl2 eu posso escrever como Cl ligado a Cl. Essa ligação aqui é rompida, então forma-se 2 cloros. Rompe uma ligação π. Ao romper a ligação π, tem a formação de uma valência livre em um carbono e outra valência livre no outro carbono. Então, um cloro ele se liga a esse carbono, enquanto o outro cloro ele vai se ligar ao outro carbono, formando essa estrutura aqui. Então perceba bem, eu parti de um alceno, quando eu halogenei esse alceno, eu obtive um haleto orgânico. Lembrando que um haleto orgânico é quando você tem um átomo de halogênio ligado a uma cadeia carbônica, tá? No caso aqui, isso aqui é um derivado de um hidrocarboneto, tá? Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Temos novamente o etino, que é um alcino, e eu estou halogenando esse alcino. Mesmo procedimento. Aqui você tem 2 átomos de cloro.
Cl ligado a Cl, essa ligação aqui se rompe, tá? Como eu tenho dois átomos de cloro, eu vou precisar romper uma ligação π. Quando a ligação π é rompida, tem a formação de duas valências livres, um cloro se liga a um carbono e o outro cloro ele liga-se ao outro carbono da dupla, formando esse composto aqui, tá? Então, partimos tá, de um alcino, e se você notar aqui, foi obtido um aleto orgânico também. Ou seja, eu tinha um etino e aqui agora eu tenho um 2 dicloroeteno. Bom, essa halogenação aqui ela é chamada de uma halogenação parcial. Por quê? Porque não foram quebradas todas as ligações do tipo π. Eu posso ter uma halogenação total? Posso sim. Veja, eu vou pegar agora novamente o etino e eu estou reagindo com 2 mols de cloro, tá certo? Bom, para ficar mais fácil, vamos considerar isso aqui 4 átomos de cloro, tá certo? Então veja, o cloro é Cl ligado a Cl. Aqui temos 4 átomos de cloro. Se temos 4 átomos de cloro, vamos romper duas ligações π. Então, nesse primeiro carbono tem a formação de duas valências e no segundo carbono também tem a formação de duas valências livres. Bom, um cloro para cá, o outro para cá, a mesma coisa. Um cloro liga-se a esse carbono e o outro cloro liga-se ao outro carbono, formando esse composto aqui. A mesma coisa, partimos de um hidrocarboneto e também aqui foi obtido um aleto orgânico, ok? Lembrando que essa reação aqui ela é chamada de uma halogenação total, porque todas as ligações do tipo π elas foram rompidas, ok? Bom, a terceira reação de adição que vamos estudar é uma adição chamada adição de HX ou adição de halogênio hidreto, tá? O que é um HX? Lembra, esse X aqui, ele representa um átomo de halogênio. Lembrando que os halogênios, né, são os elementos que estão localizados lá na família 7A, e os principais são esses aqui, o cloro, o bromo e o iodo, tá? Então, o HX pode ser, por exemplo, o HCl, o HBr e o HI. Bora lá. Veja, aqui eu tenho um alceno, no caso o eteno, e aqui eu tenho um HCl. Lembra, a ligação do HCl é rompida, forma-se dois fragmentos, hidrogênio e cloro. E aqui eu vou romper a ligação π. O que é que vai acontecer? Esse hidrogênio ele pode se ligar ao primeiro ou ao segundo átomo de carbono. Nesse caso aqui eu estou ligando a esse primeiro. E o átomo de cloro eu vou ligar ao outro carbono, formando esse composto aqui, que é um 2 dicloroetano. Ok? Bom, o que é que acontece nesse caso aqui? Vê bem, nesse primeiro caso aqui foi bem simples, porque como você tem dois carbonos, tanto faz você ligar o hidrogênio nesse primeiro carbono, como eu fiz aqui, como ligar o hidrogênio ao segundo carbono, ou vice-versa, você vai obter o mesmo composto. Mas nesse segundo caso aqui, com 3 carbonos, perceba bem o que ocorre. Veja, quando eu rompo a ligação aqui do HCl, tem a formação de 2 fragmentos. Estou rompendo aqui uma ligação π. Então aqui forma-se 2 valências livres. Se você perceber, aqui eu tenho 2 casos. O hidrogênio pode ligar a esse carbono e o cloro pode ligar-se ao outro carbono. Ou então o inverso. O hidrogênio liga-se ao segundo carbono, aliás, liga esse carbono aqui, e ao cloro pode se ligar a esse outro carbono. Então, nesse exemplo específico, temos 2 possibilidades. Temos a possibilidade de formação desse primeiro composto e também temos a possibilidade da formação desse segundo composto. Sendo que experimentalmente, quando essa reação ela é feita em laboratório, observa-se que esse segundo composto aqui ele é formado em uma quantidade muito pequena, tá certo? Ele é formado em uma quantidade muito pequena. E o componente formado em maior quantidade é esse composto aqui de cima. Então, por que acontece isso? Bom, para explicar esse tipo de reação,
precisamos conhecer uma regra chamada regra de Markov-Nikov. O que é que diz a regra de Markov-Nikov? Tá? Quando você faz a reação, por exemplo, de um hidrocarboneto com um HX, com um halogenidreto, o hidrogênio desse composto HX, ele vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado da dupla ou da tripla ligação. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Considere essa reação aqui. Bom, estou rompendo aqui a ligação do HCl e estou rompendo uma ligação π. Lembra, quando eu rompo uma ligação π, forma-se duas valências livres. Bom, lembra da regra de Markov-Nikov. O hidrogênio ele vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Se você perceber, esse hidrogênio aqui ele tem dois carbonos. Aliás, desculpe, esse carbono aqui ele tem dois hidrogênios, enquanto esse outro carbono aqui só tem um hidrogênio. Então, o hidrogênio ele vai se ligar ao carbono mais hidrogenado, ou seja, esse primeiro carbono aqui. Então, o que é que vai acontecer? O hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado e o cloro ele se liga ao carbono menos hidrogenado, formando esse composto aqui. Lembrando, tá, que a nomenclatura desse composto ele vai ser 1, 2, 3, então ele vai ser o 2-cloro-propano. Ok? Bom, se realizarmos essa outra reação, acontece a mesma coisa. Rompe a ligação do HCl, como aqui eu tenho apenas um mol do HCl, eu vou romper apenas uma ligação. Forma-se duas valências. O hidrogênio do HX liga-se ao carbono mais hidrogenado. O carbono mais hidrogenado é esse primeiro aqui. Então, o hidrogênio liga-se ao mais hidrogenado, enquanto o cloro ele vai se ligar ao carbono menos hidrogenado, formando esse composto aqui. Beleza? Bom, a última reação de adição que vamos estudar hoje é a reação de hidratação. Lembrando, pessoal, que esse nome aqui, tá, ele é bem intuitivo. Uma reação de hidratação, você vai reagir, por exemplo, um alceno, um alcino, um dieno com água. Ou seja, vai ser a adição de água ao composto. Bom, preste atenção aqui. Aqui eu tenho propeno e estou reagindo ele com água. A água, vamos escrever um pouco diferente agora. Eu vou escrever água assim. HOH. O que é que acontece? Eu vou romper essa ligação aqui da molécula de água, formando dois fragmentos, HOH. Vou romper uma ligação π. Para adição de água para hidratação, a regra de Markov-Nikov funciona aqui também. O hidrogênio da água ele vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Sim, aqui, né, teve a formação de duas valências livres, tá? E o hidrogênio ele vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Lembra que o carbono mais hidrogenado é esse primeiro aqui. Então o hidrogênio ele vai se ligar a esse primeiro carbono e a hidroxila ela vai se ligar ao segundo carbono, formando esse composto aqui. Então note, eu parti de um alceno, um hidrocarboneto. Quando eu hidrato esse alceno, eu estou obtendo aqui um álcool. Tá? Bom, a segunda hidratação que precisamos estudar também, que precisamos ficar atento, é a hidratação, por exemplo, desse alcino. No caso aqui eu tenho um propino, tá? E eu estou reagindo ele com água. Lembra, a água é HOH. Bom, eu quebro a molécula de água. E nesse caso aqui, como eu tenho apenas um mol de água, eu vou romper apenas uma ligação. Forma-se uma valência aqui, outra aqui. Regra de Markov-Nikov. O hidrogênio ele se liga ao carbono mais hidrogenado da dupla ou tripla ligação. Então o hidrogênio liga-se a esse carbono, que ele é mais hidrogenado, enquanto o OH ele vai se ligar ao outro carbono, formando esse composto aqui. Bom, uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é que nesse composto aqui você tem uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Cuidado para não confundir isso aqui com um álcool, tá?
Quando você tem um OH ligado a um carbono insaturado, você tem um composto chamado enol. E aí, se você lembrar um pouquinho da aula lá de isomeria plana de tautomeria, o enol ele é instável. Como ele é instável, dependendo do equilíbrio, ele pode formar um aldeído ou uma acetona. Nesse caso aqui, temos um equilíbrio chamado de equilíbrio cetoenólico. Ou seja, o enol aqui, ele está formando uma cetona, tá? Então, na hidratação desse alcino, você tem primeiro a formação do enol e o enol depois ele entra em equilíbrio com a cetona. Ok? Bom, pessoal, espero que o assunto de hoje tenha ficado claro. Vejo vocês na próxima aula. Abraço a todos.